Olá, tudo bem? Meu nome é Rômulo Souza, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, campus Barreiros. Estou aqui para falar sobre tecnologias para a agricultura familiar, em especial tecnologias sociais. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite feito pela organização do 2º Congresso Online de Alimentos e Agropecuária. E nesse ano, a gente está falando sobre inovações e desafios na produção de alimentos. Então, para a gente é um prazer contribuir um pouquinho aqui com o evento. Só antecipando aqui, eu sou mestre e doutor em Ciência do Solo, sou coordenador do curso superior de Tecnologia em Agroecologia. É um conjunto, na verdade, de oportunidades que surgiu na minha vida em relação ao curso superior. E por essa razão a gente acabou estudando e compreendendo um pouquinho mais a respeito dessa temática. Então vamos lá. Primeiro, é importante colocar o conceito do que seria tecnologias sociais, né? E por que ela se diferencia do que a gente chama de tecnologia convencional. Então, a gente entende como tecnologias sociais produtos, técnicas, metodologias que são replicáveis e inovadoras, desenvolvidas na interação com a comunidade e representam efetivas soluções de transformação social. As diversas tecnologias, né, essas tecnologias sociais, elas vão ser aplicadas, né, sempre voltado para resolver um problema de uma comunidade, né, ou de um grupo em especial. Esse conceito de tecnologia social é importante sempre destacar que é uma proposta inovadora, porque considera a questão da participação coletiva no desenvolvimento dessa tecnologia, né? Nesse processo de organização, desenvolvimento e implementação efetiva dessa tecnologia. Ele se baseia na disseminação de soluções a partir, né, dos problemas, né, de uma comunidade, de forma a atender diversas demandas, né, na questão da alimentação, da educação, da energia, da habitação, da renda, né, recursos hídricos, saúde, meio ambiente, entre outros, né. Vocês vão encontrar muito material associado, muita explicação a respeito de tecnologias sociais no site da Fundação Banco do Brasil, né, foi de onde eu tirei esse conceito aqui que a gente coloca aqui para vocês. Quando a gente fala em tecnologia, né, sempre vem à cabeça de vocês o dia a dia, né, um celular, um computador, né, alguma coisa de grande aparato, né, muito mais elaborado, né. Isso a gente costuma colocar, né, conforme aqui esse autor, o Renato Dagnino, a gente costuma colocar, né, costuma classificar como tecnologia convencional. Por que ela não seria tão interessante nesse contexto aqui que a gente fala, né? Primeiro, porque ela normalmente é mais poupadora de mão de obra, né, do que deveria, né, do que seria conveniente. Então, a ideia é minimizar o máximo possível a mão de obra para maximizar o lucro. Também possui escalas ótimas de produção, né, sempre crescentes. Então, a ideia é, ao máximo possível, conseguir garantir, né, uma escala de produção crescente. De maneira geral, a gente entende e percebe que é ambientalmente insustentável, né, uma vez que demanda de recursos, né, do meio ambiente que são esgotáveis de alguns aspectos, né, seja da necessidade da água, né, da emissão de gases, poluentes. Então, uma série de pontos aí que a gente poderia aqui passar a noite toda, o dia todo, a manhã toda, discutindo com vocês, né? Essa tecnologia convencional, ela normalmente é intensiva no uso de insumos sintéticos, né? E produzidos aí, no caso, por grandes empresas, né? Sua cadência de produção é dada por máquinas, então normalmente você vai ter uma produção muito voltada, né, para a utilização de máquinas, aí, sistemas industriais mais elaborados, para poder garantir uma máxima produção em escala, né? E vão ter aí alguns tipos de controle, né, coercitivos para garantir, né,
que, quando for necessário, diminuir a produtividade para poder maximizar os valores, né, e os lucros. Por outro lado, a tecnologia social, né, ela é, ou pelo menos deveria ser, né, adaptada ao pequeno, né, tamanho, né, ou a questão de menor poder aquisitivo financeiro. Ela normalmente não é discriminatória, então ela não envolve essa relação patrão-empregado, né? Ela é orientada, no caso, para mercado interno de massas, né? Então ela vai, como eu falei lá no início, ela vai atender a necessidade, né, de uma comunidade, de um espaço, né, de uma associação, de um grupo, né? Normalmente ela é libertadora do potencial e da criatividade do produtor direto, né? Então, como a comunidade está envolvida na construção dessa tecnologia, ela vai permitir, né, vai garantir a possibilidade de se ter criatividade envolvida, né, de todas aquelas pessoas, de todos aqueles atores e atrizes envolvidas na sua criação, né? E também ela é capaz de viabilizar economicamente e empreendimentos autogestionários, né? Então, cooperativas, associações, pequenas empresas, né, são extremamente viáveis por meio da tecnologia social. A gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Eu trago aqui essa figura só para destacar aqui para vocês, né, quando a gente tem diversas tecnologias sociais que já são concretas, né, concretizadas, já existem, já são fortalecidas, estão disponíveis aí no ambiente, mas a tecnologia social, né, ela surge a partir de ações, né, na comunidade, né, a partir da presença do movimento, né, de pessoas, né, dentro da comunidade, que vai garantir, a partir dessa interação, né, entre agentes de educação, né, agentes de ATES ou de ATER, empresas de pesquisa, que podem garantir que, a partir do diagnóstico de um determinado problema ou dificuldade da comunidade, possibilitar essa resolução de algum tipo de problema que, porventura, exista naquela comunidade. O que é que vai acontecer? Essa comunidade, né, tem um diagnóstico relacionado a um determinado problema, cria-se, né, estratégias de atuação para tentar resolver esse problema, cria-se, né, um planejamento para resolução, a implementação e monitoramento dessa solução e, com o tempo, a avaliação. Então, o desenvolvimento da tecnologia social, né, ela parte da aplicação de metodologias de pedagogia orientativa. Essa criação, né, esse surgimento da tecnologia social, né, e essa avaliação com o passar do tempo garante a possibilidade de reaplicação em outras comunidades, tá? Aqui eu abro um parênteses, né? Mais à frente eu falo um pouquinho mais a respeito disso, né? Que a gente precisa ter um certo cuidado com reaplicação, porque apesar de ter sido construído, né, por um grupo de pessoas, né, às vezes, né, precisa se fazer adaptações para que eu consiga fazer essa reaplicação. É importante destacar aqui que a tecnologia social proporciona um amplo conjunto de ganhos. Primeiro, está relacionada à questão de possibilidade de fixação da população no campo, né, com condições de remuneração adequada. Eu chamo a atenção aqui que a gente, durante muito tempo, né, usou o termo fixação da população no campo, mas isso é muito relativo. Você tem que dar condições para as pessoas que vivem, né, no meio rural, e ela, a partir da sua decisão, né, especialmente a juventude rural, ou as juventudes rurais, ter a possibilidade, né, de ter condições e aí decidir se realmente quer ficar ou não nesse ambiente. Lógico, se você tem uma condição de vida muito melhor, uma remuneração adequada, muitos deles vão preferir continuar no campo. Então, esse termo fixação aqui
né? A gente tem que ter um certo cuidado na utilização dele. O consumo de bens derivados da produção agrícola, né, normalmente é de qualidade superior, né? Nós estamos aí no último dia do evento, então vocês perceberam aí que muitas coisas foram discutidas, né? Muitos aspectos foram considerados, mas a gente sempre preza, né, e preconiza, especialmente pela galera de alimentos, né, na questão da qualidade, né, do produto, né, da qualidade do produto agrícola, né, daquilo que chega na mesa do agricultor, da agricultora, né. Então, o consumo desses bens, eles normalmente têm qualidade superior. Você tem uma redução do impacto do negativo em termos de uso, em termos das questões ambientais e ecológicas. Então, normalmente, esses impactos ambientais que poderiam surgir naquele ambiente por meio dessas tecnologias sociais é muito mais minimizado quando você compara com a tecnologia convencional, né? E aqui tem um outro ponto importante também de considerar em relação à tecnologia social, né? Em tempos em que se questiona muito a ciência, né? A gente percebe que normalmente os saberes tradicionais, né, das comunidades, né, dos assentamentos, né, do meio rural, associado com centros de pesquisas de universidades, institutos, né, de parcerias com empresas, né, com grupos, né, com ONGs, né, de ATES e ATER, né, extensão rural, extensão, assistência técnica social, né, você vai ter, né, a possibilidade de ampliar, né, e aprofundar muitas das inovações tecnológicas fundamentais para o uso no dia a dia. Então, isso é fundamental, né? Ainda tem um outro ponto que não está colocado aqui, mas essa parceria fortalece ainda mais os vínculos, né, das pessoas com a comunidade, né, com o seu espaço, com o seu território. Isso é fundamental considerar e a tecnologia social tem um ponto fundamental nesse sentido. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos de tecnologia social, né? Ao final dessa apresentação eu coloco alguns links para vocês relacionados a isso, mas pelo próprio nome deles aqui que eu vou apresentar, vocês conseguem ter muito conteúdo para pesquisar, tanto no YouTube quanto nos próprios buscadores, tá? Queria destacar aqui para vocês, eu sei que talvez para quem já está mais próximo, né, do uso, né, do dia a dia, pode ser um tema, pode ser uma discussão um pouco mais rasa, né, mas a intenção aqui é apresentar, especialmente para aquelas pessoas que não têm ainda familiaridade com o tema ou com os termos aqui colocados, a importância que você tem da tecnologia social e os exemplos que você tem no dia a dia. Então, eu trago aqui para vocês o primeiro exemplo, né, que seria o PAIS, né, que é a Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. Eu sei que eu estou falando para pessoas de outros estados, outros municípios, né, e outros países também, mas vocês podem, especialmente aqui no Brasil, na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, também conhece como mandala. Aqui, a diferença básica é que na mandala você tem aqui um conjunto de círculos concêntricos, né, de hortaliças, de medicinais, né, de culturas diversas, e no centro da mandala você teria um tanque, né, relacionado à piscicultura ou aquicultura. No caso do PAIS, esse sistema, né, de aquicultura é substituído por uma criação de pequenos animais, né, normalmente galinha, né, ou pode ser galinha de Angola, cocá, né, que as pessoas conhecem em algumas outras regiões, mas a ideia é que esses animais aqui, ao produzir, né, ao ser criado aqui nesse espaço, né, nesse viveiro aqui, né, nesse galinheiro, nesse aviário, gere matéria orgânica, o esterco, né, eu posso compostar ou utilizá-lo diretamente na adubação desses vegetais aqui. E à medida que passa o tempo, eu posso fazer com que ele cresça ainda mais, esses anéis. Então, essa seria a diferença básica entre o PAIS e a mandala. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui rapidamente, né, de que um aspecto importante da transferência de tecnologia, né, especialmente tecnologia social,
de um espaço para outro, né, de uma comunidade para outra, pode sofrer alguns reveses ou algumas baixas. No caso específico do PAIS, a gente teve uma série de sistemas como esse reproduzido e colocado em algumas comunidades aqui na Mata Sul de Pernambuco. A gente, para quem não sabe, a gente tem uma característica de produção canavieira, né? Muitas usinas com produção de cana-de-açúcar aqui, né? Para álcool e açúcar, né? E aí a gente teve um processo de assentamento, né? De reorganização, reforma agrária. Então a gente tem uma série de assentamentos, né? Por conta da falência das usinas aqui na região. Então só em Barreiros eu tenho 16 assentamentos e houve aí uma tentativa, ou diversas tentativas, né, diversos trabalhos do INCRA, assim como também outras organizações sociais, né, não governamentais, no sentido de fomentar diversas tecnologias sociais como o PAIS. O que acontece é que aqui, né, aqueles agricultores, né, e agricultoras que de fato se debruçaram sobre essa tecnologia tiveram êxito, né, e têm sucesso até hoje. Mas muitas dessas famílias acabou abandonando, né, esse sistema aqui pela falta de orientação adequada, né, como conduzir, como trabalhar com o sistema. Eu tenho visto, especialmente quando eu converso com colegas do Sul e Sudeste, né, falarem muito do sucesso da Mandala, né, do quanto mudou comunidades e pessoas, mas a gente infelizmente não teve essa mesma intensidade aqui na Mata Sul. Então, o que a gente precisa hoje é repensar, né, a forma como foi conduzido, né, ou como foi reproduzido esse sistema aqui. Então, nesse caso específico, é sempre importante destacar aqui que a tecnologia social ela precisa ser apropriada pela comunidade adequadamente. A gente tem um sistema, o programa 1 milhão de cisternas, né, em que a ideia era distribuir por todo o semiárido do Brasil, né, aqui no Nordeste, um conjunto de cisternas, né, de cimento, né, como exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, né, é uma cisterna de placas, então ela é feita com placas de cimento, e aí a chuva, né, a gente sabe que o semiárido a gente tem um regime hídrico irregular, né, e muito curto, né, então a ideia era de que a água da chuva acumulada dos telhados, né, conduzida para essa cisterna, né, para esse tanque aqui, que pode aí acumular até 5.000, 10.000 litros de água, dependendo do seu tamanho. A ideia do sistema era de que a própria comunidade, né, o próprio beneficiário, né, ajudasse na construção dele, então ele é feito de placas de cimento, e aí você vai ter a mão de obra da comunidade envolvida, e aí você também tem a questão da geração de renda, né, de circulação de recursos aqui, e a questão da própria criação de vínculos, né, de apropriação, uma vez que eu construí, né, eu tenho meu sentimento, né, de propriedade maior. Infelizmente, o programa ele tem sido descaracterizado, né, ele não conseguiu atingir ainda 1 milhão, né, de cisternas, e o governo federal, nos últimos tempos, tem utilizado de outra prática. Em vez de fazer essa cisterna de cimento, né, eles estão comprando cisternas plásticas prontas e colocando aqui. Para muito além da discussão de renda, né, existe um grupo na Universidade Federal de Pernambuco, né, estudando qual seria a qualidade dessa água aqui, né, uma vez que uma cisterna de plástico, né, no sol quente, vocês sabem que tranquilamente no sertão a gente consegue atingir aí temperaturas maiores que 40, 45 graus, imagine acumulado num negócio de plástico desse, né? Então, se isso poderia afetar a qualidade de água, né? Sabe-se que a cisterna, né, de placas, de cimento, não afeta a qualidade de água, né? Mas essa de plástico a gente ainda precisa descobrir. A partir dessa tecnologia social, eu falei para vocês que existe a possibilidade dela ser melhorada, né, com o auxílio da comunidade. E aqui é um exemplo claro disso aqui. Esse aqui é um projeto também da Universidade Federal de Pernambuco, em que, a partir da cisterna de placa, né, da ideia de você acumular essa água de chuva, né, diretamente para cá, a gente sabe que, num primeiro momento,
essa água, né, esse telhado passa muito tempo sem chover, então esse telhado ele vai estar sujo, vai ter folha, vai ter poeira, né, tem animais que passam por aqui. No primeiro momento, essa água ela pode vir suja. E aí suja a ideia, né, do que eles chamam de desvio, o FPE, né, depois eu deixo um link aqui no YouTube explicando melhor sobre ele, mas a ideia dele é de limpar ou pelo menos separar essa primeira água, né, da chuva aqui, de forma que você não tenha, né, contaminação do restante da água que vai ser acumulada aqui. Por quê? Quando a chuva cai no telhado no primeiro momento, né, você tem um conjunto de canos de PVC, né, que vai acumular essas primeiras águas. Então, toda essa sujeira decanta aqui embaixo, toda a parte suja fica aqui nesses canos e só vai passar para ser depositado na cisterna, né, na caixa d'água, somente água mais limpa. Então, as primeiras águas, elas são armazenadas. Eu não vou perder essa primeira água. Então, eu tenho um registro aqui embaixo que eu posso retirar essa água e utilizar para lavar roupa, né, ou dar para animais, para molhar planta, né? Então, eu utilizo toda essa água, mas eu não tenho risco de contaminação, né? E aí, você tem, lógico, essa água depois ela vai ser fervida para ser utilizada, mas você tem aí uma possibilidade de melhorar ainda mais a qualidade dessa água. Bem, eu disse a vocês da questão da interação, né, com a comunidade para poder conseguir fazer, construir a tecnologia social. Aqui a gente tem um exemplo, né, com agora, algumas tecnólogas nossas, né, são alunas nossas, estudantes nossas, egressas do curso de Tecnologia em Agroecologia, o curso superior, né, então aqui é Maria e Ana Paula. A gente fez um trabalho da componente curricular Gestão Tecnológica de Empreendimentos Solidários, que eu sou professor, né, que eu ministro, né, junto com a de disciplina de extensão rural do professor José Ronaldo, colega nosso, e a gente visitou uma comunidade aqui na vizinhança do campus, né, a comunidade de Sapé, em que um grupo de agricultoras, né, a partir de uma DRP, né, um diagnóstico rápido participativo, colocou que gostaria de produzir, né, mudas, né, seja de flores, né, de ornamentais, como também de olerícolas, e tinham dificuldade, no sentido de que essas mudas precisavam ser protegidas no primeiro momento. Então, as meninas voltaram, né, discutimos um pouco sobre o que poderia ser feito, né, fizeram pesquisas e desenvolveram, né, no caso, adaptaram, né, a essa questão de uma casa de vegetação de baixo custo. Tá? Então, basicamente, aqui são 3 varas de tubo de 32, né, de PVC, né, de 6 metros. Então, essas 3 varas elas foram curvadas, né, elas foram presas com ripa embaixo, apenas para aqui embaixo e no meio em cima para poder garantir essa curvatura, e fechada com tela Sombrite 50%. Né? Então, com um pouquinho mais de R$100, né, conseguimos fazer uma casa de vegetação, né? Até hoje, inclusive, utilizamos, né? Ela tem 1,80 m por 2 metros de comprimento. Né? Então, ela atendeu, né, muito bem essa questão da proteção, né, e cabe, né, em qualquer cantinho do quintal. Né? Então, essa tecnologia ela foi adaptada, né, a partir de ouvir, né, a necessidade da comunidade. Um outro trabalho que a gente fez, né, com estudantes também da agroecologia, né, são todos egressos aqui, né, estão apresentando, né, Ricardo Rosa, Maria das Graças, o Edja, o trabalho aqui com uma bomba, né, d'água, né, chamada bomba Rosário. Né? Então aqui você tem água acumulada dentro desse tonel, como é que eu faço para tirar essa água? Né? Então eu tenho aqui uma jante de bicicleta, né, presa num eixo, né, com uma cordinha cheia de anéis de borracha, embaixo eu tenho outro eixo pequenininho aqui dentro dessa água. Então, à medida em que essa jante roda, né, esses anéisinhos vão trazendo essa água para cima por meio de um tubo de PVC de 0,5 polegada. E aí eu consigo tirar essa água daqui.
né? E aí você consegue conduzir, inclusive, até com uma certa vazão e pressão, vazão e velocidade, essa água para onde você quiser, né? Infelizmente eu não tenho mais o vídeo dele funcionando, é só uma foto dele aqui, mas eu tenho essa tecnologia aqui, muito interessante, e se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão encontrar ela funcionando, vocês vão ver que é bem interessante e muito simples. Eu tenho aqui um outro exemplo, né, de um galinheiro móvel, né, então, feito também com tubos de PVC, agora tubos de meia, né, com a tela, né, eu coloco 2 rodinhas dessa de carrinho de feira, né, esse carrinho de levar compras, né, e eu consigo conduzir para onde eu quiser, né, esse galinheiro, coloco lá minhas galinhas para ciscar, né, tá aqui os nossos egressos aqui de agroecologia apresentando aqui para vocês, né, mostrando aqui na foto. Fizeram uma pequena adaptação aproveitando também tecido, né, de sombrinha para proteger temporariamente, né, mas você pode colocar embaixo de um local coberto. As galinhas ciscaram aqui, você pode levar para outro local tranquilamente. Então é um outro exemplo aí de tecnologia social que foi adaptada, né, para uma pequena realidade. A gente tem também um aquecedor solar, tá? Então vocês estão aí com Marcos, né, e com Ricardo, né, José Ricardo aqui também mostrando para a gente em que a água fria entra aqui por baixo. Eu tenho um conjunto de tubos que foram pintados de preto, envolvidos em caixa de leite. Essas embalagens de leite foram abertas no meio e pintadas de preto, junto com essas garrafas PET, né, voltadas para o sol. Isso gera um calor, né, e que é transmitido para a água. Então, a água ela passa aqui por um circuitozinho aqui e sai lá em cima quente, né? Então, a depender da forma que você armazena, você consegue ter água quente aí, né, aquecedor solar de baixo custo feito também para utilizar. Nós temos um espaço aqui no campus, né, chamado do Núcleo de Estudos em Agroecologia, Agricultura Orgânica e Desenvolvimento Sustentável, né, ADES. Então, ele, junto nesse conjunto, né, nesse espaço, né, a gente tem um auditório, 2 salas de estudo, né, e um banheiro para utilização, né, a gente pretende aí adaptar essa tecnologia, ainda não foi possível colocar, mas a ideia, né, é deixar em cima do telhado e esquentar a água lá para quem quiser, né, qualquer um dos nossos estudantes nas práticas do dia a dia, né, quiser depois tomar um banho quente, tem essa possibilidade, tá? Uma tecnologia de baixo custo, funciona, tá? Todas essas tecnologias, elas foram testadas pelos nossos estudantes, né, e eu apresento mais à frente para vocês o local onde vocês podem ter acesso a essas informações. Um outro sistema bacana, né, que a gente tem aqui, né, desenvolvido aí pelos nossos colegas da área de informática, né, o professor José Mário vem desenvolvendo junto com a gente lá na agroecologia e o curso técnico agropecuária, seria um sistema de automação, né, com uso de plataforma aberta e de baixo custo, que seria o Arduino, em que, nesse caso específico aqui, né, foi feita a automação do sistema para irrigação desses vasos, vocês estão vendo aqui. Isso tudo é interligado a uma placa de Arduino e você pode fazer a programação para, a partir isso aqui não tá, a foto não ficou muito legal, mas você tem uma sondazinha que coloca aqui no solo, né? Então, no momento em que o solo estiver seco, automaticamente você tem a possibilidade, né, do sistema ligar a bomba e fazer a irrigação, tá? Para além disso, é possível também fazer esse controle, se você tiver num local com rede Wi-Fi, né, com rede de internet, né, rede sem fio, você ainda consegue fazer, né, o monitoramento e o controle disso via internet, né? Então, isso a gente fez alguns cursos com agricultores e agricultoras familiares para mostrar, mas a gente vem desenvolvendo aí também nesse sentido de facilitar, né, enquanto tecnologia social para o uso da agricultura familiar. A gente, em 2015, teve a oportunidade de levar alguns estudantes, né, do curso da primeira turma de agroecologia
lá para o interior da Bahia, né? Lá em Jaguaquara, a gente foi visitar a fazenda, né? A agrofloresta Ouro Fino, né? Do Henrique Souza, engenheiro agrônomo, né? Eles trabalham com agroecologia e agrofloresta, é uma família, e aí a gente teve a oportunidade de fazer uma imersão de 3 dias para discutir sobre implantação de sistema agroflorestal, e diversas atividades a gente foi desenvolvida nesse período. Lá, o Henrique, né, com a família dele, tem também uma série de tecnologias, né, sociais. Isso aqui é um exemplo dela, tá? Inclusive até para a saúde é interessante, né? Foi uma bicicleta que foi adaptada, né, com um moinho, né? Então, o Henrique até disse, ó, pessoal, amanhã vai ter que acordar cedo, né? Então, os primeiros que acordar vai moer o milho, né, para fazer a farinha, né? E da farinha a gente vai ter lá o cuscuz, o xerém, né, para poder tomar café, né? Então, esse foi aí, né, que você está aqui com o Onildo e a Uedia, foram egressos do nosso curso de agroecologia também, com a mão na massa aí, 6 horas da manhã, pedalando para garantir o cuscuz do café da manhã, tá? Então, não somente lá, mas para quem não sabe, não conhece, eu depois vou mostrar aqui também, tem o CERTA, né? Você tem uma série de tecnologias alternativas e tecnologias sociais, né, que são apresentadas que podem ser utilizadas, né, pelos agricultores e agricultoras familiares, né, no seu dia a dia. Bem, essa é a última tecnologia que eu mostro para vocês, né? Um biodigestor caseiro, feito aqui com um tambor desses de PVC, né, de 200 litros. Aqui vai ser depositado, né, os restos de alimento, né, do verduras, né, fruta, palha, né, você vai ter aqui aquele processo de digestão com os micro-organismos e vai gerar o gás, tá? Aqui tem esse caninho que vocês estão vendo aqui, é um sistema de tubulação que levava para dentro de casa, tá? Isso aqui foi também nessa viagem que a gente fez na Bahia. Aqui a gente tem esse jovem senhor, né, feliz, né, que é o seu Valdemar apresentando essa tecnologia. Ele era um agricultor experimentador do município de Camamu, né, um assentamento lá, assentamento Paulo Freire, salvo engano, lá em Camamu, né. Infelizmente, ele se foi, né, agora no mês passado, né, e com essa foto, né, dele, eu presto aqui também minha homenagem, né, para não somente para ele, mas também para tantas outras pessoas, né, como ele, né, que se foram ao longo desse último ano, direta ou indiretamente, né, por conta da Covid-19, né. É muito triste, né, você ter tantas perdas, né, e aí você entristece, né, mas tenta aqui na medida do possível, né, seguir em frente, mas a gente não pode deixar aqui de prestar nossas condolências aí a todas as pessoas que se foram nesse último ano, né, seja diretamente ou indiretamente por conta da Covid, né, e a gente espera que, de fato, a vacina chegue logo para todas as pessoas, para que a gente não perca mais vidas brasileiras, né? Mas seu Valdemar passou um dia inteiro com a gente apresentando seus sistemas agroflorestais, suas tecnologias, né, com muita alegria, né? Sempre foi um exemplo para muita gente lá no Baixo Sul da Bahia, né? E eu também não posso deixar aqui de continuar utilizando aí com todo respeito à imagem dele mostrando, né, a felicidade de um agricultor familiar, né, quando tem aí a seu favor toda a condição para cultivo e desenvolvimento, né? Então, essa aqui também é uma das nossas tecnologias sociais. Então, pessoal, só para fechar aqui, né, essas primeiras tecnologias que eu mostrei para vocês, se vocês digitarem, né, no buscador de vocês aí, o Google, né, Campos Barreiros, Meio Ambiente e Tecnologia Social, vocês vão encontrar uma reportagem que a gente fez no ano de 2017 com todas essas tecnologias que eu apresentei para vocês. Os estudantes de agroecologia que desenvolveram, né, que
reproduziram essas tecnologias, criaram uma série de cartilhazinhas, né, de folhetos explicativos, em que vocês têm a possibilidade de ter mais informações e ver, né, como é que se faz algumas dessas tecnologias que eu apresentei aqui para vocês, tá? Sobre o desvio, o FPE, você tem um vídeo do YouTube explicando também como é que ele funciona, né? O biodigestor caseiro, eu coloquei esse vídeo aqui, mas a partir dele você consegue ter uma série de exemplos de como é que funciona, né, e como é que pode ser feito, né, confeccionado, né. A Agrofloresta Ouro Fino, né, no Instagram, esse é o endereço, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Henrique, né, e a família dele, e tudo que eles trabalham com agroecologia e agrofloresta, né, e o CERTA, né, que é o Serviço de Tecnologias Alternativas também, que tem muita coisa aqui, né, em Pernambuco, lá em Glória de Goitá, né, tem muitas informações, muita coisa relacionada à tecnologia sociais. Agradeço muito pela atenção, né, deixo aqui o meu contato, né, enquanto professor, né, é o Rômulo@Barreiros, né, eu também sou coordenador do nosso curso superior de tecnologia em agroecologia, né, e aí está o link para conhecer um pouco mais sobre o nosso curso de tecnólogo, né, é o único curso de tecnologia em agroecologia do estado de Pernambuco. Também tem aí o Instagram do nosso núcleo de estudos em agroecologia, agricultura orgânica e desenvolvimento sustentável, né, ADS, né, e os contatos, né, e a gente segue aí à disposição, né, e agradece muito pela atenção de vocês, né. Sigo pedindo para vocês que se cuidem, cuidem dos seus, usem máscara, né, lavem as mãos, usem álcool em gel, né, e quando a vacina chegar, por favor, se vacinem, tá? Se cuidem. Um abraço. Até a próxima.